Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui. Bom dia para todo mundo. A Carol já me apresentou aí, né? Eu sou um complemento, eu sou um homem branco, de cabelo semi-grisalho, né? Um pouquinho preto aqui no meio, barbudo. Tô com a camisa aqui do Dragon Ball. Tô num quarto aqui meio improvisado de escritório, mas o meu novo escritório já está quase pronto e em breve eu estarei lá. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aqui de como a gente colocou, como a gente está implantando, né? Um processo que ainda, como até a Ryoga falou aí, esse negócio de uma empresa que cresce muito, a gente acaba tendo alguns legados e aí as migrações elas vão ocorrendo ao longo do tempo. E a gente tem implantado aqui o Cloudflare para melhorar a nossa segurança de borda e também trazer ali um benefício de CDN, né? De distribuição global. E aí a gente tem implantado essa ferramenta aqui dentro dos nossos sistemas. Então, vou falar um pouquinho do nosso case. No final aí, se alguém quiser perguntar, estou à disposição aqui para responder, né, dependendo do tempo também. Mas vamos entender um pouco como era aqui o nosso cenário, tá? Quando lá em 2019 a gente começou a migrar para Kubernetes, a Ryoga falou um pouco dessa jornada na parte mais de cultura e tal, mas como é que ficou tecnicamente essa migração naquela época, né? Então a gente começou usando ali o Kubernetes na AWS mesmo, é onde a gente tem a grande maioria das nossas aplicações rodando nessa cloud. A gente começou a rodar uma stack Kubernetes com EKS, que era uma versão gerenciada da AWS. E aí a gente começou a usar algumas abordagens para poder fazer a ingressão de chamadas externas dentro do nosso cluster, usando inicialmente ali o Nginx e depois adotando também o ALB como Ingress Controller, que é uma implementação da AWS. O nosso serviço de DNS é o Route 53, a gente usa ele. Então, para fazer a gestão de registros, a gente começou a usar o externo DNS. E aí a gente usou, então, alguns componentes, alguns controladores no cluster para tomar conta desses recursos, né? Então, por exemplo, toda aplicação que a gente começou a publicar lá no início, elas tinham o seu pacote, né, de implantação com as definições de um ingress, e aquilo na prática virava um ingress dentro do Kubernetes, que sensibilizava ou o Nginx Ingress Controller, ou o AWS ALB Ingress Controller, e também o externo DNS. Então, se a aplicação ela tinha alguma necessidade de fazer algum roteamento, algum tratamento de path específico, tirar alguma coisa do header ou incluir, a gente tinha que usar alguma coisa como o Nginx, que já era algo usado antes, então a gente manteve essa ferramenta por conta do conhecimento que eu já tinha aqui em outras soluções de infraestrutura. E aí a gente ia por esse caminho. Então, nesse caminho, a solução ela implanta um load balance do tipo Classic, atachando ali o certificado e tendo ali um security group para fazer uma proteção básica de firewall. E aí esse caminho era usado quando a gente precisava dessa necessidade de um Nginx, né? E aí o Nginx recebia todo esse tráfego de N aplicações, batia no mesmo Nginx, que roteava ali para uma aplicação dentro do Kubernetes. Então a gente começou usando essa abordagem, depois a gente viu que assim, precisava ter uma proteção melhor de borda, porque um simples firewall de security group, ele não seria suficiente, né, para a gente proteger, por exemplo, interpretando o tipo de chamada e vendo que ela é maliciosa ou não. Então, o firewall ele só vai abrir ou fechar a porta, é um firewall simples, como o Security Group. E aí a gente viu que precisava ter uma segurança usando um firewall de aplicação mesmo, né? Que aí, em outras palavras, seria esse WAF, né? Web Application Firewall. É, e aí a gente começou a adotar essa linha de baixo, né? Esse modelo de baixo aqui, que é um modelo usando uma outra solução de load balance, que é o Application Load Balance, né? Ou, pela sigla, seria o ALB. E aí essa solução, a diferença dela é que ela consegue integrar com o serviço de WAF da Amazon, diferente do Classic Load Balance, que é o único suportado lá pelo Nginx, Ingress Controller. Então a gente começou a ter esses dois cenários. Aplicações que precisavam do Nginx, a gente colocou ali via Ingress do Nginx, e aí a gente tinha um problema que não tinha um WAF, não tinha essa proteção de filtro de borda.
E quando a aplicação ela tinha não tinha essa necessidade forte de Nginx, de fazer tratamento de rota, a gente ia por um outro caminho, que era usando o ALB. Então a gente ficou no início suportando esses dois caminhos aí. Até hoje ainda tem muita aplicação que está um no outro cenário, e um outro conjunto grande já está num cenário novo que eu vou mostrar daqui a pouco. E aí a gente tinha essa topologia de infra no início, e aí quais eram os nossos desafios, né? Então a primeira coisa, assim, beleza, começamos a usar ali o AF da Amazon, então a gente tinha um primeiro desafio que era manter aquelas regras do AF da Amazon sempre atualizadas, né, fazendo os ajustes necessários, né, para quem já trabalhou aí com AF. É uma ferramenta que você tem que ficar ali o tempo todo olhando, fazendo análise, ajustando, apertando parafuso. Então, a gente começou a ter muita dificuldade em trabalhar com o AF nesse modelo que eu apresentei. Por quê, né? Por que que tinha essa dificuldade? A Amazon ela lançou esse serviço de WAF, ele não é tão antigo assim, né? Ele é relativamente recente, e ele surgiu depois de outros players grandes já terem ferramentas do tipo. E aí é um produto que na época que foi lançado ele tinha algumas deficiências, algumas features ele ainda precisava melhorar, tinha coisas que ele não tinha. E aí na época que a gente começou a usar, a gente teve bastante um desafio grande para vencer esses pontos. E aí a gente até conseguiu avançar muito, mas isso foi com o crescimento que a Hotmart teve, esse tanto de aplicação que a gente foi tendo, a gente começou a juntar duas coisas, né? A dificuldade, talvez, no produto, que ainda tinha que ter ali uma evolução, uma maturação, versus a quantidade de aplicação, que foi, assim, um salto enorme, né? Surgiram várias aplicações em um período muito curto, e aí essa manutenibilidade, ela estava sendo comprometida, e a gente começou a entender que precisava olhar para outros caminhos, né? Esse foi o nosso primeiro desafio ali. Um outro desafio é gestão de recursos também. Então, quando eu mostrei ali no diagrama, que a gente tinha um caminho passando pelo Nginx, mas tinha um outro caminho que era a ALB. E esse outro caminho com a ALB, para que eu tenha um AF que possa ser específico, segmentado por aplicação, cada aplicação tem que ter um load balance para ela. Então a gente acaba tendo um custo extra custo extra também, recurso extra para a gente gerenciar, que é um ALB, um target group e outros recursos mais, que a solução, é, usando a ALB, ela gerava, né? A ALB barra o AF gerava. Então esse foi também um outro desafio que a gente teve para resolver. Outro ponto aí que eu até citei antes, mas a gente não tinha proteção ali no Nginx, né? Porque esse caminho inicial ele era desprotegido de WAF, só tinha um firewall básico de rede mesmo, de porta, e aí a gente precisava proteger também utilizando um WAF, e esse caminho não era possível a gente fazer. Então esse era um outro ponto para a gente resolver. E por fim, a gente tinha um grande desafio, talvez o maior deles, né? É desenhar uma solução que vai prever a convivência e a migração desse workload todo, né? Então, nessa época a gente começou a trabalhar ali com essa solução de Cloudflare e tudo mais, a gente já estava com números grandes, né, de mais de 1.000 aplicações, 1.500 aplicações, mais ou menos. Hoje está beirando em 2.000. Então, é um volume muito grande para se migrar, né? Então, assim, eu tenho um volume de 2.000 quase. E aí eu tenho que pegar todas elas e colocar numa nova stack que vai ter um desenho novo. Eu tenho que fazer isso mantendo uma convivência com o que está funcionando, mantendo funcionando sem deixar cair, fazendo a migração, então, enfim, é um desafio bem grande, né? Talvez aí o maior que a gente tenha dentro desse processo de adoção do Cloudflare. Então, como que ficou o desenho, né? Já entrando aqui na solução que a gente desenhou. Aliás, antes da solução, mas falando um pouco mais do Cloudflare, né? Para vocês entenderem um pouco mais do que é. Então, o Cloudflare é um serviço de distribuição global aí de internet, tá? Ele serve como um CDN, mas ele tem várias outras coisas envolvidas ali. Então, quando a gente fala aí de CDN, pensa o seguinte: a gente tem a gente está com a infraestrutura toda em Virginia, boa parte dela. Então, vai ter ali um conjunto de servidores ali nos Estados Unidos, por exemplo, servindo todo o globo, né? Basicamente, esse é o nosso desenho. Como é que eu acelero essa entrega para o meu usuário final?
Se eu não utilizar um CDN, por exemplo, essa rota para o meu usuário final ela fica mais comprida, porque ela vai passar em vários pontos de internet pública até chegar lá no meu destino. Então, isso acaba tendo uma latência maior, e aí o CDN entra para reduzir essa latência e às vezes até te entregar um cache, por exemplo, de ponta, né? Lá na ponta perto do seu usuário. Então, o CDN ele vai trabalhar muito em cima disso, encurtando esse caminho, em vez, por exemplo, eu estou no Brasil acessando um serviço que está em Virgínia. Então, em vez do meu acesso, meu provedor me mandar por N caminhos até chegar no meu provedor final lá, no meu servidor, se eu estiver usando o CDN vai entregar para mim, bem próximo do meu acesso, do meu provedor de internet, um ponto de acesso que eu consigo entrar pelo serviço do CDN, né, por exemplo, da Cloudflare, e dali em diante vai seguir até o meu destino por alguma rede dedicada. Então, tem uma redução de latência, porque é uma rede que só vai estar trafegando coisas dedicadas, não vai ter coisas públicas passando no meio, né? Então, isso reduz bem o volume trafegado, essa conexão, esse túnel, ele é mais otimizado, então o serviço, né, que a gente contrata nesse sentido, ele vai entregar mais qualidade, enfim. Então tem esse benefício e muitas delas aproveitam esse benefício de ter ali, de te entregar algo mais próximo do seu usuário, para também cachear algum conteúdo. Então, às vezes eu tenho algum conteúdo que eu posso ter um cache, eu posso ter uma réplica localizada, então o CDN vai fazer esse trabalho também. Então, a Cloudflare faz esse trabalho de CDN, dentre outros aí do mercado, e ele faz também o que a gente chama de WAF, né, que eu falei mais cedo aí, que é essa proteção de firewall de aplicação. Então, qual que é o grande diferencial em relação ao firewall convencional, né? O WAF, ele consegue interpretar o payload, porque ele está associado ao serviço que vai resolver SSL, então ele consegue abrir o payload e fazer qualquer análise que você quiser. E aí, dado esse cenário, né, dado esse recurso que ele tem, você pode pôr regras interpretando ali algum conteúdo para ele detectar alguma coisa maliciosa e fazer o bloqueio ali antes de chegar no seu servidor. Então, a ideia do WAF é basicamente essa. Então, quando eu, por exemplo, um invasor, né, um atacante, ele faz alguma exploração, geralmente ele explora vulnerabilidades conhecidas, né? Por exemplo, sei lá, a gente teve recente aqui o caso do Log4j, né? O Log4j, uma lib simples, que você usa para logar, mas dependendo da forma que você passa os argumentos dentro da mensagem que vai ser logada, pode ser que alguém consiga explorar uma vulnerabilidade que foi descoberta no Log4j, que ele consegue, por exemplo, invadir lá o seu processo e fazer qualquer coisa que ele quiser. Então, essa exploração a gente consegue mitigar com AF. Por quê? Porque dentro do payload, por exemplo, em header, dentro do bag da request, talvez ali do path, tem algumas instruções que se a aplicação pegar aquilo e jogar direto para o log, a pessoa consegue explorar. E aí o AF consegue entrar e avaliar, ó, essa request aqui, dentro desse header, tem uma expressão que é a vulnerabilidade, a exploração conhecida do Log4j. E aí você pode ter uma ação ali de bloquear, de repente fazer um log, para ter só um aviso, enfim. Você pode ter ali N situações de ações que você pode tomar. Então o AF ele serve para isso, ele vai pegar o seu conteúdo, payload, vai avaliar ali baseado em regras que você pode definir ou que o fornecedor pode te dar. E aí ele, tendo um match, ele vai fazer o bloqueio daquele conteúdo, daquela request. Então é basicamente isso que é o AF, né, que é o CDN que eu falei antes, e é isso que a Cloudflare entrega para a gente, que é onde a gente explora aqui dentro das nossas aplicações, tá? Por que que a gente escolheu a Cloudflare? Porque ela é uma dos players que está bem posicionado, né? Então a gente fez uma análise de mercado, a líder hoje é a Akamai, mas ali tirando a Akamai, você tem a Imperva, você tem ali a Cloudflare, que estão ali muito próximas. Então a gente pegou as três, avaliou as três, e a gente foi mais pelo lado do custo-benefício e o quanto que seria aderente à nossa à situação atual, né? Então,
não basta só ter um custo bom ou só ter features boas, você tem que pôr um monte de coisa na balança. Então, quando a gente colocou na balança, a gente optou ali pela Cloudflare, tá? Aqui mais uns detalhes, né? O Cloudflare ela está presente aí em 250 pontos no mundo, né? No globo. Tem países que ela tem vários pontos de acesso. Esse foi um dos pontos que a gente avaliou. Ela é um serviço de WAF e CDN na mesma solução. Então, por exemplo, em Perva, ela vai focar mais no WAF. A Kamai, ela tem um WAF e CDN e a Cloudflare também tem os dois. Então, esse foi um outro ponto. A Cloudflare ela tem uma solução para aceleração global também. Então, ela consegue detectar qual que é a melhor rota, inclusive dentro da própria rede dela, para entregar o seu tráfego mais rápido. E aí eles têm alguns benchmarks lá que consegue até reduzir 30% da velocidade aí, né? Diminuir o tempo de latência. O preço dela também é bem melhor bem mais competitivo, né, do que as concorrentes. E ela é bem fácil de usar, né? Então, basicamente, você cria um website, né, que eles chamam dentro do console deles. E dentro desse website é como se fosse um serviço de DNS. Você vai criando as entradas de DNS e apontando para onde você vai mandar o fluxo. E na hora de você configurar os seus registros de domínio, você aponta para um CNAME que eles te entregam. Então, é bem simples, bem tranquilo de usar. E aí, como ele é um serviço de CDN, ele equivale muito ao serviço de DNS, inclusive ele tem serviço de DNS também. Entretanto, né, aqui na Hotmart a gente usa o Route 53, que eu citei antes. A gente acabou optando muito por ele, por essa facilidade. Assim, a gente acabou usando, por exemplo, o externo DNS para integrar com ele. As outras soluções de mercado, a gente teria que implementar algo para encaixar dentro da stack. Então, usando a Cloudflare, a gente já tinha ferramentas de mercado que já resolviam esse ponto para a gente, tá? Então, esse foi um dos pontos importantes aí para a decisão. Bom, e aí como é que ficou o desenho da solução, tá? É, a gente mudou bastante coisa no desenho, então alguns componentes ainda existem, tipo o externo DNS que faz o registro de DNS na AWS. A gente manteve a gente manteve também o ALB, o Ingress Controller, também. E a gente acrescentou 3 novos recursos aqui, que na verdade são recursos já conhecidos, né? Mas com finalidades diferentes. Então, no nosso novo desenho, como é que ficou o tráfego, né? Então, quando a gente tem que registrar um domínio, tipo XPTO, .hotmart.com, como é que funciona agora nesse desenho novo, tá? Esse domínio, ele é registrado num route normal, porém, ele é registrado por um externo DNS específico para essa situação de quando a gente tem que mandar o tráfego desse domínio para a Cloudflare. Então, tem um externo DNS específico que fica avaliando os ingressos dentro do cluster que possuam uma annotation específica indicando que aquela solução, aquele ingress ali, ele integra com a Cloudflare. Então, uma vez que tem essa anotação lá, essa informação, o externo grava o DNS no route, só que o CNAME que ele coloca, o value que ele coloca, é um CNAME da Cloudflare. Então, esse CNAME é o mesmo CNAME, é o mesmo DNS da aplicação, com um sufixo da Cloudflare, concatenado aqui, né? Que é um sufixo fixo. E aí, quando o tráfego chega, o nosso DNS resolve para o endereço da Cloudflare, esse tráfego vai para a Cloudflare, e na Cloudflare, lembra que eu falei que ele é um serviço de DNS? Então, tem o externo DNS também lendo o mesmo ingress e gerando uma entrada de DNS aqui. Então, quando o tráfego chega aqui, tem o DNS aqui apontando para a AWS, para a nossa solução que está dentro lá do Kubernetes, né? E aí dentro do Kubernetes, o que que a gente mudou aqui, né, do desenho? A gente tinha aqui o WAF da Amazon, não tem mais porque a Cloudflare ela vai resolver duas coisas para a gente, o SSL e o WAF. Então a gente não precisa ter essa redundância dentro da AWS. Dentro da AWS a gente tem lá no Firewall tradicional, lá que só filtra porta e IP, por exemplo, a gente tem um filtro aqui que só aceita requisições que venham da nossa conta da Cloudflare. Então, uma vez que foi feito esse caminho, só vai entrar na AWS, nesse load balance aqui, fluxos que venham da Cloudflare da nossa conta.
Então, isso a gente conseguiu fazer aqui. Com isso, elimina a necessidade de um AF aqui também dentro da Amazon, sendo esse papel feito só pela Cloudflare, tá? E aí, dentro ainda na Amazon, o nosso load balance, em vez de ter aqueles N load balance, eu acho que faltou aqui, acho que cortou quando eu estava falando aqui nesse fluxo do LB, né? Então, retomando aqui, dentro da AWS a gente tem agora um desenho novo, onde eu tenho um load balance que vai tratar todas as requisições que passarem por esse caminho, beleza? Esse load balance, ele chama de proxy, ele tem um domínio fixo, e aí esse domínio vai apontar, a Cloudflare vai apontar para esse domínio vai cair num LB que vai rotear para todo o nosso cluster. Na verdade, esse load balance, ele vai rotear para um Nginx, porque a gente tem aplicações que precisam dele, lembra que eu falei em alguns casos, a gente ainda precisa da solução. Então, o ALB ele vai rotear tudo para um Nginx, onde a gente consegue aplicar regras que forem necessárias, e que atende também casos onde não tem regras específicas. E depois esse Nginx vai rotear para dentro do service, dentro do Kubernetes, tá? Então, a Pessoal, nossa vocês solução ficou conseguem mais ou ouvir o menos essa. Na Fábio? prática, a gente só dando um detalhe a mais aqui. Então, um ponto que eu não falei, mas aproveitando aqui para complementar, o áudio voltou, né, pessoal, que falou que tá ok, beleza. Bom, a gente usa um empacotador que chama Helm, então acho que a Helga até comentou na outra palestra dela. O Helm é um empacotador para Kubernetes, então quando a gente vai implantar uma aplicação nossa, a gente usa o Helm também, e ele fornece para a gente uma opção de você trabalhar um template, criar um template, e aí quando você vai aplicar aquele template que seria o pacote, você pode passar um arquivo de values ou argumentos indicando valores que serão utilizados dentro do seu template. Um dos templates que a gente usa dentro do nosso chart, do nosso pacote, é um template para Ingress, que é um recurso dentro do Kubernetes. Então, aqui é um exemplo de como fica o Ingress para sensibilizar tanto o Nginx quanto o externo DNS, que vai criar o DNS na Cloudflare, e ele fica mais ou menos nesse formato, né? A gente tem lá uma definição do class, que seria quando a gente fala aqui que é público, um Ingress que vai estar disponível na internet. A definição do host da aplicação fica nessa atributo host, pode ser N, inclusive, não apenas um. E aí esse DNS, esse host, que vai ser criado na Cloudflare. Mas para onde a Cloudflare vai apontar isso? Ele vai usar essa outra notation do externo DNS, que é o target. E aí o target é proxy, esse account que seria a nossa conta, porque uma informação que eu não citei antes, as nossas contas AWS são distribuídas por área de negócio. Então, eu tenho atualmente umas 30 contas só para Hotmart, e aí essas 30 contas, cada uma é para uma área de negócio. Cada área de negócio vai ter o seu proxy do Nginx para poder, proxy com Nginx e LB dentro dessa stack, para poder rotear fluxos que venham da Cloudflare. Então, o target aqui, a gente tem uma inteligência no chart, do Helm chart, que detecta qual que é o target e coloca essa informação correta aqui na notation. Então, o nosso pacote vai gerar esse ingress, que vai sensibilizar, então, o externo para a Cloudflare, e o Nginx para criar o roteamento ali. E também a gente cria um outro ingress, que ele só vai servir para eu indicar qual que é o host que vai ser criado no route, que é o nosso serviço oficial mesmo de DNS, e qual que é o target. E o target é o quê? É o host que tiver definido aqui, concatenado lá com o sufixo da Cloudflare. Então, quando a gente implanta uma aplicação hoje, né, quando a gente vai desenvolver uma aplicação, a gente define um arquivo de values, tipo esse, que seria esse input para o nosso chart. Esse arquivo ele tem outras coisas, mas focando mais na parte de entrega, né, de load balance, ou de ingress, a gente tem uma definição simples como essa, né? Então, o dev ele define lá qual que é o type, se ela vai ser pública, se ela vai ser interna apenas por dentro do cluster, ou se ela vai ser privada, quando a gente usa privada é para fornecer algo para um parceiro, por exemplo. Então, o dev faz essa definição do type, coloca ali qual que é o host que ele vai
que ele quer que essa aplicação responda, e o path. Ele fez isso, a aplicação já vai cair naquele novo fluxo ali de implantação. O chart vai pegar, vai gerar um ingress para sensibilizar o Cloudflare, outro para sensibilizar o Hot 53 e também a parte do Nginx, criando o roteamento lá. E aí, com essa integração com o Cloudflare, a gente começou a explorar outras coisas. Então, por exemplo, uma coisa comum que acontece, às vezes, é uma aplicação ter que ter uma regra de WAF para fazer um rate específico, um threshold específico mais apertado. Então, a gente embutiu esse recurso, essas features, dentro do próprio values do nosso chart atual. Então, dentro da nossa ferramenta de implantação, a gente implanta uma parte via chart, outra parte a gente tem uma engine, que a gente chama de base model, que ela pega esse arquivo de values e trata outras coisas, por exemplo, criar essas regras de WAF dentro da Cloudflare. Então, quando a gente coloca uma definição de rate limit, com threshold e tal, isso aqui dentro do pipeline vai gerar uma regra de WAF dentro da Cloudflare, e a gente tem até essa possibilidade de cache também, né? Então, esse exemplo aqui, ó, lembra que eu falei também que o Cloudflare é CDN também, ele faz cache. Então, eu poderia usar também esses settings para definir parâmetros de cache. Então, por exemplo, eu posso definir uma feature de minificação do conteúdo. Então, isso é uma feature que tem de cache dentro do Cloudflare. Então, isso também está embutido dentro da nossa engine aqui, que cria essa infraestrutura. Beleza? Além disso, a gente também tem regras globais aqui de Faro. Então, a Cloudflare, ela entrega para a gente algumas regras prontas, né? A gente usa essa aqui, que é a principal delas, ela chama Cloudflare Managed Rule Set. Ela vai focar muito em CVEs de mercado. Então, por exemplo, Log4j está dentro desse conjunto de regras, né? O Log4Shell, né? Que ficou apelidado. E dentre outras mais que eles tratam ali. Então, geralmente, quando sai algum CVE que é mitigável via WAF, a Cloudflare consegue te entregar com uma velocidade super alta o tratamento dessa regra dentro desse conjunto de regras chamado Cloudflare Managed Rule Set. A gente tem alguns casos, né, por isso que eu até pus um asterisco aqui, usando esse outro conjunto de regras da OASP, ela vai focar mais naqueles top 10 do OASP de regras, tá? De explorações, vulnerabilidades. Mas tem alguns tipos de regra dentro do OASP que pode ser falso positivo. Então, a gente, por isso que não usa muito em todas, né? Vamos dizer assim, por conta disso. Porque, às vezes, algum tipo de regra tem ela é um pouco mais apertada, mais justa, e começa a dar muito falso positivo. Então, ela a gente ativa pontualmente, enfim, para não ter ali algum impacto negativo, né, do uso dela. Uma outra que a gente começou a testar, ela é voltada para leak de credenciais. Então, uma vez que você tem um endpoint que recebe usuário e senha, você pode usar essa regra para checar, e aí, inclusive, você coloca até uma configuração indicando qual que é a rota, qual que é o atributo que tem o usuário e senha. Ele pega essas informações, valida numa base de credenciais vazadas, que eles mantêm internamente, e aí, se ele demete em algum cenário lá dentro, aí você pode definir algumas ações. Se demete, bloqueia, se demete, loga, mas uma legal que tem lá, que é se demete, ele inclui um header no request, e aí depois esse request baixa na sua aplicação, você pode decidir o que você quer fazer lá. Então, é uma regra bem legal aqui para trabalhar aí vazamento de lista e tudo mais. Né? Outra que a gente está trabalhando bastante aqui é de rate limit. Então, todos os nossos domínios hoje já nascem dentro do Cloudflare com rate limit básico. Aí, esse básico vai depender do tipo de domínio. Então, a gente tem essa regra, ela é implantada em todos os domínios, mas você pode customizar quanto de rate você quer em cada tipo de domínio. Então, tem domínio que está com 1.000 de rate limit, 1.000 requests a cada 5 minutos para cada IP. Tem outros que estão com 2.000, tem uns que estão com 500, então o valor aí vai variar. Mas isso é muito importante, a gente usar rate, porque às vezes um DDoS,
Ou às vezes uma validação de lista, né? O cara pega uma lista de credencial, sei lá, alguma coisa do tipo, ou às vezes usa alguma ferramenta de fuzzing que vai testar uma série de endpoints ali maliciosos, ou que expõe algo do seu ambiente, né? E aí ele costuma fazer isso, os atacantes costumam fazer isso com fazer várias chamadas por um mesmo IP. Então, quando você põe um rate limit, você dá uma limitada. Então, se bater X requests para aquele IP, aí ele começa a dar deny e aquele IP fica bloqueado. Então, é uma regra muito importante de se utilizar. Um diferencial aqui de regra para rate, em relação, por exemplo, a AWS e outros players, a Cloudflare ela tem uma nova feature de rate limit, o Rate Limit Advanced, que você consegue colocar count não só por IP, você pode, por exemplo, limitar um cookie, um tipo de cookie, um cookie específico. Então, se for esse cookie específico, eu quero que eu não vou deixar fazer mais de 5 requests, por exemplo, sei lá, 10, 100. Então, você pode pôr um número bem ilimitado, baseado num header que você tiver, num cookie, num header de authentication, por exemplo, que tenha lá o JWT, enfim. Então, isso traz ali uma série de possibilidades, né? Por exemplo, a gente percebeu uma exploração mal sucedida, a gente viu uma taxa crescente de exploração no endpoint de alteração de e-mail, se não me engano. E aí, só que assim, é um fluxo que quantas vezes a pessoa altera o e-mail dela? Não vai fazer isso mais de uma vez, duas, três no mesmo dia. Então, ou no mesmo instante. Então, a gente explorou esse tipo de regra lá, né? A aplicação ela não sofria desse problema da pessoa conseguir explorar aquilo ali, mas acaba aumentando a taxa de request, isso acaba trazendo alguma consequência de infraestrutura mesmo, de ter que escalar a aplicação porque está tendo um endpoint está sendo bombardeado, enfim. Então, a gente botou um rate limit ali específico, tratando esse header de cookie. Então, para aquele cookie não faz sentido ter mais de 100, mais de 10 requests. Então, bloqueia se tiver mais de 10 para esse mesmo cookie. Então, essa é uma feature interessante que a Cloudflare entrega para a gente, tá? Outra regra que a gente tem aqui muito comum é de bloqueio de IPs. Então, a gente tem IPs que a gente precisa bloquear, que nossa área de risco detecta. Tem outras listas de IPs que a própria Cloudflare fornece para a gente. Então, a gente utiliza, por exemplo, de bad bots, enfim, de várias outras regras que eles gerenciam ali, e a gente utiliza também para fazer essa proteção complementar. Outra também que a gente usa para alguns cenários é o bot management, é um conjunto de regras que vai avaliar se aquela request ela tem alguma característica de bot. Então, isso é muito importante em sites, né? Quando você tem um site web mesmo, você consegue ali usar ferramentas que vai detectar se é bot, e dependendo do bot, eles te dão um score. Quanto maior esse score, mais chance de ser um bot, e aí você pode cruzar isso com listas de bots conhecidos, e às vezes fazer algum tipo de bloqueio mais específico. Então, o legal é que você consegue ir juntando, fazendo combinações de regras, de situações, para gerar bloqueios mais efetivos dentro aí do seu WAF, tá? E aí, o que a gente teve assim, de aprendizado? Aqui eu já estou fechando, não falo demais, mas vamos lá. O que a gente teve de aprendizado, cara, começa pelo simples, né? Às vezes a gente, lá no início, quando a gente começou a falar de WAF, a gente já queria usar uma ferramenta de mercado, a gente ficou assim, estudando, batendo a cabeça. Aí um dia, eu com a área lá, a gente juntou com a área lá e falou, cara, vamos fazer o simples. Vamos pôr aqui o da AWS, que já está integrado, que já está rápido de ativar, e aí a gente foi nesse caminho. Então, o simples, às vezes, vai te proteger, mitigar bastante coisa. Depois você vai evoluindo, né? Então, isso é muito importante. Outro ponto é dar visibilidade aos eventos. Então, tem que ter atenção, né, aos eventos. Então, não adianta pôr o AF, você tem que ficar olhando o que está acontecendo. Então, coloquei o AF, estou monitorando, eu consegui melhorando as regras para elas serem mais efetivas. Outro ponto também, assim, nada é definitivo, né? Então, a gente começou lá com a AWS, dentro da AWS, com o AF deles. A gente fez uma série de evoluções, uma série de melhorias.
E agora a gente está indo para um outro caminho com o Cloudflare, pode ser que depois vai para um terceiro caminho, enfim. Nada é definitivo, né? Então, você tem que ficar com a cabeça aberta, porque pode surgir novas coisas, novas ferramentas, novas formas de se tratar. E, por último aqui, o WAF ele é uma das medidas de proteção, ela não tem que ser a única, né? Então, não fique só nela, não fique presa ao WAF. Tem que ter o WAF, tem que ter ferramentas que vai avaliar o seu código no pipeline, tem que ter ferramenta que vai avaliar o runtime mesmo, olhar o processo, o que está rodando ali, você está chegando a alguma exploração dentro do seu processo que bypassou pelo WAF. Enfim, o WAF é só uma das ferramentas para se usar, né? Então, esses foram aqui os nossos aprendizados. O que a gente tem de próximos passos? Explorar mais detecção de anomalia nos acessos. Então, usando um pouco de inteligência artificial, o ChatGPT está aí, né? Quem sabe ele consegue nos ajudar em algo, mas assim, a ideia é a gente conseguir identificar, por exemplo, o cara chamou um endpoint de login, que passou por todas as ferramentas que a gente tem de proteção, mas ele não fez uma sequência posterior, por exemplo, chamar um endpoint que carrega alguma informação relevante para aquele fluxo que ele está tentando. Então, todo fluxo tem uma sequência, né? Então, o que a gente está trabalhando aqui em relação à anomalia, ainda com alguns experimentos, é isso, é entender a sequência, o fluxo que uma pessoa teria que fazer normal, para detectar se aquilo ali é um acesso indevido. Então, é uma coisa que a gente está aqui como um desafio para a sequência do trabalho. Virar a solução em todas as aplicações, né? A gente tem um parque muito grande, então várias já estão com a solução e a gente pretende pôr em todas aí a curto, médio prazo, tá? E refinamento de regras, né? Esse trabalho é constante, inclusive, não é um próximo passo que fiz e acabou. É uma coisa que sempre a gente tem que ficar fazendo, olhando para as regras, apertando o parafuso, afrouxando ali, apertando aqui, enfim. É um trabalho constante que precisa de atenção, né? E é isso, pessoal.